Quando o Marquinhos pediu para eu compartilhar nessa manhã uma mensagem com vocês, eu comecei a orar, pedi para Deus direcionar os meus pensamentos. E eu escolhi compartilhar com vocês algo que eu tenho estudado, algo que tem me alimentado espiritualmente, principalmente esses últimos 6 meses, né? Que tem muito que ver com a nossa experiência lá. É algo que eu estou aprendendo, ainda não domino o que eu vou falar para vocês, mas eu estou num processo de aprender. E eu queria iniciar fazendo uma pergunta aqui. Quem de vocês, hoje, neste momento, não está passando por nenhum problema, nenhuma dificuldade na vida? As pessoas que talvez não tenham problemas, com certeza são as pessoas mais felizes desse mundo, né? Ou eles já passaram por todos os problemas no passado e já venceram, demonstraram que tem tanta confiança em Deus que Deus não precisa permitir mais problemas na vida deles. Ou se preparem, porque os problemas ainda vão vir. Mas nós temos problemas financeiros, quando não é financeiros, é de relacionamento, é no casamento, de convivência com as pessoas, problemas de saúde, problemas espirituais, ou problema porque nós somos fiéis a Deus e as pessoas estão nos perseguindo. Não é isso? Todos nós passamos por problemas. Eu não sei de vocês, mas todas as vezes que a gente chega naquele programa de final de ano, né, dia 31 de dezembro, eu costumo dizer assim, esse foi o ano mais difícil da minha vida. Aí chega no ano seguinte, não, esse foi o ano mais difícil da nossa vida. E é muito estranho, não é? Porque final de ano a gente fala de esperança, a gente fala de novos propósitos, a gente sempre espera que o ano seguinte vai ser melhor, mas o que acontece? Só está piorando. Não é estranho isso? Parece que é sempre o contrário da nossa expectativa. Mas sabe, Deus não seria justo se nesse mundo Ele nos der... Agora é o cabelo. Acho que ele pode deixar os mosquitinhos. Você acha que Deus seria justo se nesse mundo Ele nos desse uma vida melhor? O que você acha? Se tudo que Deus fosse dar de bom para nós fosse uma vida melhor nesse mundo, Deus seria bom para nós? Se não existisse vida eterna, e se o mundo cheio de pecado simplesmente se tornasse melhor, você estaria satisfeito com isso? Eu sinto dúvida. Sabe por quê? Porque a gente não faz a mínima ideia do que vai ser o céu. A gente se baseia tudo nessa vida. Então a gente pensa assim, não, se ficar um pouquinho melhor, tá bom. Mas Deus quer dar algo muito melhor para nós. Nós não fazemos ideia. É por isso que a gente tem até essa dúvida. E nós sabemos que, conforme a volta de Jesus se aproxima, conforme o fim desse mundo chega, os problemas vão ser cada vez maiores, como as dores do parto. É o que a Bíblia diz, né? Cada vez mais fortes, cada vez mais próximas. E creio que muitos aqui sabem que esse ano passado nós passamos por uma grande aflição em relação à saúde do meu esposo. Meu esposo saiu daqui no final de junho, eu vou compartilhar rapidamente. No final de junho, viajou para os Estados Unidos, ele ia para um estado diferente de trabalhar. Quando ele chegou lá, ele estava doente. Não entendia o que acontecia, o corpo começou a inchar, foi para o hospital. Fizeram uma bateria de exames, descobriram que ele estava com Covid, mas não conseguiam associar o Covid com o inchaço do corpo. Com mais exames, eles conseguiram perceber que o problema era nos rins. Enfim, e ele foi diagnosticado com uma doença chamada doença por lesão mínima. Mas junto com essa doença, ele desenvolveu hipotireoidismo, a vitamina D desapareceu do corpo dele, ele tinha inchaços no corpo, gordura no sangue, isso é, o colesterol dele ficou muito elevado, perda de proteína, perda de massa muscular,
pré-diabetes, e ele tem um carocinho no pescoço que a gente ainda não descobriu o que é. Passou por 4 hospitais diferentes, em 3 estados, mais de 12 médicos e outras pessoas da área de saúde tentaram ajudá-lo. Ele fez 122 exames de sangue e urina, talvez mais, eu só consegui contar 122. E fez uma biópsia dos rins. Como que vocês acham que os nossos últimos 6 meses foram? Fora as outras preocupações com os meus pais, com a saúde deles. E o meu desejo, durante esse tempo todo, o nosso desejo como família era o quê? Se deprimir, chorar. Por quê, Senhor? De um modo geral, a nossa família nunca teve problemas de saúde assim, problemas graves, nunca. E a gente realmente começou a questionar Deus, Senhor, por quê? Ele fez um tratamento por 4 meses com remédios fortíssimos. E por 1 mês, apesar dos efeitos colaterais terem se apresentado também de maneira bem presente, por 1 mês ele ficou bem. E há 2 semanas atrás a doença voltou. E aí quando a gente olha para frente, tudo de novo. E Deus tem sido muito bom, e eu não estou aqui para chorar as dores para vocês, eu só estou estabelecendo, né, uma base para a mensagem que eu vou trazer para vocês. E aí nós agora estamos tendo que fazer essa escolha. Entrar em desespero, clamar, chorar, fazer o quê, Senhor? E Deus está abrindo as portas, o Davern vai vir a semana que vem para o Brasil, vai passar 35 dias em uma clínica, e vai fazer um tratamento diferente, que nós esperamos que não apenas cure temporariamente a doença, mas que traga saúde de volta para o corpo dele. Saúde total, que é o plano que Deus tem para nós, né? Mas sabe, eu sei que todos vocês passam por algumas dificuldades. Todos nós passamos. E essas dificuldades, como eu tenho entendido agora, são uma purificação para a nossa vida. Algum tempo atrás nós tivemos aquela lição que falava do crisol, né? Deus nos permite que nós passamos dentro do crisol, que nós sejamos queimados, não para nos destruir, mas para nos purificar. E o que vai fazer diferença entre eu ser destruída ou eu ser purificada é o quê? O que está aqui dentro? Eu sou feita de quê? Se você coloca um pedaço de pau no fogo, ele queima e consome. Se você coloca uma pedra de ouro no fogo, o que acontece? Ela se purifica e ela brilha ainda mais. As nossas provações fazem parte do plano de Deus, não apenas para a nossa salvação, mas para revelar o caráter dele para o mundo. Então, tudo vai depender da minha reação. Como que eu vou enfrentar esses problemas? E, amigos, se você não está com muitos problemas, se prepare, porque eles vão vir. Isso é profético. Eles vão vir. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus 11. E eu gostaria de pedir que alguém traga para mim um copo de água, por favor, que eu já estou com sede. Hebreus 11. Durante esse período que a gente passou por essas provas, nós começamos a falar muito sobre fé lá em casa. E Hebreus 11, logicamente, que é um capítulo que fala sobre fé do começo ao fim, sempre vinha à tona. Vamos começar com o verso 1. E esse foi um verso que nós memorizamos em família, e a gente frequentemente repete ele. Ora, a fé, vamos ler juntos? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Eu estou com uma outra versão aqui, mas a gente, na verdade, memorizou com essa versão mais antiga, né? A certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Preste bem atenção nessas palavras. Como que você pode ter certeza de algo que você está esperando?
Como que você pode ter convicção de fatos que você não vê? Não é irônico? É muito estranho a gente pensar. Então, isso que é fé? Então, fé é uma coisa muito difícil de se ter. Então, se eu estou passando uma necessidade financeira e eu preciso que R$1.000 sejam depositados na minha conta até a semana que vem, fé é eu ter certeza que os R$1.000 vão estar na minha conta até a semana que vem. E se chega a semana que vem e eles não estão lá? Aí eu já não tenho mais fé? E sabe, a gente começou a entender algumas coisas. Fé não significa que Deus vai responder a minha oração do jeito que eu quero que Ele responda. Fé não significa que as coisas vão acontecer na minha vida do jeito que eu acho, que eu enxergo que elas precisam acontecer. Porque em Hebreus 11, se você for lá mais para o final, no verso 35, do verso 1 ao verso 35, você tem exemplos de pessoas que foram considerados heróis da fé. E aí fala de muita gente, de Abel, de Noé, de Enoque, de Abraão, de José, de Jacó, Moisés, todos esses grandes heróis da fé. E se você parar para olhar a vida deles foi um mar de rosas? Não. E nos últimos versos ali, do verso 35 ao 38, a gente começa a ver um pouquinho de como foi a vida deles. Houve mulheres, verso 35, que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Isso é bom. Mas vamos continuar aqui. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Isso foi o que os heróis da fé receberam. Por que a gente sempre espera uma vida boa? Nesse mundo ainda. A gente tem dificuldade de aguardar uma recompensa futura. A gente é muito imediatista, a gente quer tudo agora. E aí eu comecei a entender, fé, então, não é ter certeza de que Deus vai responder a minha oração do jeito que eu quero. Fé é algo mais. Esses dias eu estava lendo um artigo de um pastor adventista nos Estados Unidos, e ele fala assim, fé é quando reivindicamos uma promessa na Bíblia, como a de que Deus está conosco. Quando eu reivindico algo que já foi prometido na Bíblia, na palavra de Deus. O que diz na Bíblia? O que Jesus falou? Eis que estou convosco todos os dias. Então, isso é uma promessa. Deus está conosco todos os dias. Essa promessa eu posso reivindicar com fé, porque ela vai acontecer. Presunção, que é o oposto da fé, é quando reivindicamos a garantia que a Bíblia nunca nos deu. Como, por exemplo, eu nunca vou morrer numa tempestade, eu nunca vou ter um acidente de carro, ninguém vai ficar doente na minha casa. Isso é presunção. Quando vem uma tempestade, ter fé que Deus está comigo é uma coisa, mas ter fé que eu não vou morrer é presunção. E não é fácil a gente ter esse tipo de fé. E quando eu olho a situação na minha família, que é mais de uma, que vocês sabem, de doenças, eu não posso basear a minha fé em Deus na recuperação da saúde daqueles que estão doentes. A minha fé em Deus tem que ser baseada na presença dEle na minha vida. Ponto. Se Deus está presente na minha vida, aí
algo mais acontece. E é a segunda palavrinha que eu vou estar falando nesta manhã. No livro Mente, Caráter e Personalidade, página 11, diz assim: quando aprendemos a andar pela fé e não por sentimentos, não baseado naquilo que eu quero, né, mas pela fé, alcançaremos de Deus o auxílio justamente quando dele necessitarmos. E sua paz encherá o nosso coração. Isso é o que eu preciso. É deixar Deus agir na minha vida até eu alcançar a paz que Ele quer me dar. Paz está muito relacionado à fé. Você já ouviu ou leu histórias dos mártires? Como que eles morriam? Eu não me lembro de nenhuma história de que um mártir estava ali morrendo, gritando, desesperado. Não. Eles estavam cantando. Eles estavam em paz. Como que Estevão morreu? Olhando o céu se abriu diante dele, ele viu Jesus, ele morreu em paz. Então, essas pessoas alcançaram esse nível de fé que eu confesso para vocês que eu estou buscando. O que é paz, então? Vamos entender. Abra sua Bíblia em João 14, 27. João 14, 27. Aliás, João 14, 15, 16, 17 são alguns dos capítulos favoritos para mim na Bíblia. São maravilhosos. As últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. João 14, 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus falou que ele estava deixando a paz dele. A paz de Jesus é diferente da paz do mundo. E nós precisamos entender isso nesse processo de ter fé em Deus. Que paz é a paz que Deus nos oferece? E eu comecei a pensar assim, Deus vive em paz? Deus mora lá no céu, tudo lindo, tudo perfeito. Mas você acha que Deus vive em paz? Se a gente olhar com os nossos olhos humanos, né? Existe algum problema na vida de Deus? Muitos. O peso do pecado do mundo inteiro, todos nós somos problema. Então, às vezes a gente tem uma ideia, né? Ah, Deus está lá, descansando. Não, Deus está cuidando de nós constantemente. Essa é a paz que Ele quer nos dar. É a paz que Ele tem em meio aos problemas. Então, Deus não nos promete uma paz sem problemas. Aí Ele fala assim, não vou-la dou como a dá o mundo. Como que é a paz que o mundo oferece? Se você olhar um dicionário, o que o dicionário fala sobre paz? Eu marquei aqui algumas coisas. É um estado de calma ou tranquilidade, ausência de perturbações e agitação. Nós conseguimos isso? Talvez por um momento, se eu conseguir apagar tudo que está acontecendo na minha vida, né? Se eu estiver ali, quem sabe, dopada, assistindo um filme, eu esqueço do resto do mundo, aí eu sinto paz. Mas, de um modo geral, se eu estou consciente, eu não chego nesse estágio. Relação entre pessoas que não estão em conflito, acordo, concórdia. Será que existe um momento na sua vida que você está completamente em paz com todas as pessoas ao seu redor? Difícil, amigos. Relação tranquila entre cidadãos, ausência de problemas, de violência. Existe algum país que sente paz hoje? Não. Então, essa não é a paz que Jesus está falando. Essa não é a paz que Jesus está falando. Em João 16, 33, diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, a paz que Jesus quer nos dar é a paz dele. É a paz que nós só podemos ter na presença dele. Mais um texto. Filipenses 4, 6 e 7. Eu vou ler rapidamente aqui, se você não quiser achar.
Diz assim, um texto conhecido: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Deus pede para nós agradecermos quando nós estamos passando por dificuldades. E aí vem a parte que eu quero comentar. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, os meus sentimentos, e a vossa mente, os meus pensamentos, em Cristo Jesus. Só a paz de Deus pode guardar o nosso coração, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E essa não é a paz que o mundo nos oferece. Então, Deus não nos promete uma vida sem problemas, mas Deus promete nos dar paz em meio aos problemas. Então, até certo ponto, para existir paz, precisa existir problemas. Se eu não tivesse problemas, possivelmente eu não estaria buscando a Deus. Essa é a nossa tendência, não é mesmo? E nesse processo, então, o nosso caráter é polido. Sabe, nesses últimos meses, nessa minha busca por entender fé, por buscar ter paz em meio à tempestade, Deus tem me ensinado algumas coisas. Eu comecei a clamar a Deus para que Ele me ajudasse a realmente ter essa fé. E um dia eu estava lendo um texto do Espírito de Profecia, infelizmente eu não achei hoje aqui para compartilhar com você. Mas se você fizer uma busca pela palavra fé e arrependimento, Espírito de Profecia, você vai ver muitos textos que relacionam essas duas coisas. E eu comecei a pensar, Senhor, o que é que arrependimento tem a ver com fé? Será que eu tenho alguma coisa na minha vida da qual eu preciso me arrepender e por isso que eu não consigo alcançar essa fé para viver em paz em meio aos problemas? Eu comecei a orar e essa é uma das orações que Deus sempre responde. Quando você pede para Deus mostrar se tem algo errado no seu coração, é quase que imediata a resposta. Porque Deus quer nos purificar. Então, se eu pergunto, Ele vai responder. E foi interessante o que Deus me respondeu. Uma palavra veio à minha mente. A palavra autopiedade. Não é uma, são duas, na verdade. E eu fiquei assim, autopiedade? Será que eu tenho isso? E eu comecei a pesquisar. Me veio na minha mente essa palavra. E é lógico, essa é a minha experiência, talvez você tenha uma experiência diferente da minha. E eu fui na internet, antes de qualquer outro lugar, e eu li o seguinte: de todos os hábitos humanos, a autopiedade crônica talvez seja o pior deles, o mais nocivo. Por quê? A autopiedade é como uma sanguessuga psíquica que tira toda a nossa esperança, toda a nossa felicidade, toda a nossa gratidão e o bom humor. A autopiedade alimenta a depressão, a ansiedade constante, o sentimento de vazio e isolação. Embora a autopiedade seja normal, de vez em quando, eu ter dó de mim mesmo, dos meus problemas, ela pode se tornar um vírus em nossa mente, quando ela se transforma num hábito inconsciente. Uau! Quando eu li isso, eu fiquei, estou mal. Senhor, me perdoa. E eu comecei a olhar para a minha vida e realmente a minha tendência é sempre olhar o lado negativo, sempre reclamar. Minha filha está ali concordando. É sempre olhar o lado negativo, sempre achar que eu sou a coitada, que eu estou sofrendo mais do que todas as pessoas. Mas, irmãos, se Deus permite que eu passe por provações para desenvolver a minha fé, se eu for para o lado da autopiedade, o que vai acontecer com a minha fé? Eu nunca vou alcançar. E eu comecei a lutar com Deus. Falei, Senhor, eu preciso vencer isso. E eu confesso, eu estou em tratamento.
É uma doença espiritual, a autopiedade. E daí eu fui para o espírito de profecia. E sabe com que Ellen White compara a autopiedade? Com a malária. Existem muitos pecados que Ellen White faz uma comparação com a malária, ou com doenças. E o pastor Gilberto e a esposa estão aqui, eles sabem muito bem o que é malária, né? E eu estava lendo sobre a malária. Então, o mosquito ingere, a malária é transmitida por um mosquito, ele ingere um parasita, o parasita da malária. Eles maturam dentro do corpo do mosquito e ficam na saliva dele. Quando ele pica a pessoa, então, esses parasitas entram no sangue, vão para o fígado da pessoa e eles se multiplicam de 1 para 30 mil. De 10 a 30 mil. Depois eles saem do fígado, eles infeccionam os glóbulos vermelhos e eles se multiplicam novamente. De 6 para 30 é a média. Os glóbulos vermelhos se rompem, são destruídos, e eles espalham parasitas que entram em muitos outros glóbulos vermelhos que são destruídos. Qual é a função, uma das principais funções dos glóbulos vermelhos? Levar oxigênio. Tem outras funções, né? Mas uma das principais é levar oxigênio, os vermelhos. E a pessoa, no final, quando ela não é tratada, ela morre asfixiada. E eu fiquei tentando levar isso para o lado espiritual, né? Quando eu fico com dó de mim mesma, quando eu tenho esse sentimento de autopiedade, ele se multiplica. Não é só uma vez, é todas as vezes. Todas as vezes que algo errado acontece na minha vida, eu fico com dó de mim mesma. Senhor, por que isso aconteceu? Eu compartilho com os outros oram por mim e aquilo me alimenta. Está vendo? Eles também estão com dó de mim. Gente, eu estou falando do que eu passo, do que eu passei. Eu espero que ninguém passe por isso aqui. Mas isso, para mim, foi o que Deus revelou, que estava minando a minha fé. A Bíblia faz comparações. O que seria o ar, o oxigênio na nossa vida? A oração. O Espírito Santo é comparado com o vento na Bíblia. Será que eu não estou atrapalhando a minha comunhão com Deus, a atuação do Espírito Santo, que é o que me leva ao arrependimento? Quando eu permito que essas coisas estejam entrando no meu coração, esses sentimentos negativos. É-nos dito que os discípulos, quando Jesus falou para eles que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar dentro de 3 dias, os discípulos não tiveram fé suficiente para crer nas palavras de Jesus. No livro Desejar Todas as Nações diz assim: em vez de robustecer a fé pela oração e meditação das palavras de Cristo, eles demoraram-se em seus desânimos e agravos pessoais. É por isso que eles não compreenderam a missão de Jesus e passaram por aquele momento tão terrível, porque eles estavam olhando para dentro de si, para os seus próprios problemas. Então, como que nós podemos obter a fé? Romanos 10, 17 diz assim: consequentemente, estou lendo na nova versão internacional. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E tem mais um texto, Desejar de Todas as Nações, página 302, que diz assim: a fé vem pela palavra de Deus. Apegai-vos, pois, à sua promessa. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. Lançai-vos a seus pés com o clamor: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Marcos 9:24. E daí a frase de ouro: não podeis perecer nunca, enquanto fizerdes nunca. Enquanto eu clamar, enquanto eu buscar na palavra de Deus, enquanto eu orar e pedir a presença do Espírito Santo na minha vida, eu não posso me perder. E sabe, isso me levou
está me levando, né? Eu estou aprendendo ainda a ver que o meu relacionamento com Deus precisa ser algo muito mais profundo do que tem sido até aqui. Não importa se a minha vida é dedicada à missão. Se eu não tiver esse tipo de relacionamento com Deus, que vai me ajudar a vencer os pequenos problemas, eu nunca vou ter fé o suficiente para ver a atuação dele na minha vida nos grandes problemas. E para ser bem sincero, são os pequenos problemas que geralmente nos irritam mais. E nesse processo todo, né, da gente lidar ali com a doença do Darwin, muitas vezes uma coisinha pequenininha vinha e tirava a minha paz. E até eu entender que eu precisava de uma cura para eu lidar. Então hoje, eu estou em recuperação. Se alguém me ofende, Senhor, obrigado por ter colocado essa pessoa na minha vida. Esse problema, porque eu sei que esse problema vai me ajudar na transformação do meu caráter. Essa é a conclusão que eu cheguei. Nós precisamos agradecer a Deus pelos problemas. Às vezes acontece das coisas ficarem fora de controle. Senhor, me ajuda a permanecer fiel a Ti, porque eu sei que o Senhor está no controle. E Deus tem feito maravilhas. Só para vocês terem uma ideia, o Davern comprou a passagem dele, ele já tinha comprado a passagem dele para vir ao Brasil por 2 semanas. Simplesmente ia fazer um detox para melhorar, né, o organismo, depois de ter tomado o remédio. E depois dele ter comprado essa passagem, ele ficou sabendo que a doença tinha voltado. E nós começamos a orar. Senhor, nós não temos como comprar outra passagem. E a gente compra a passagem mais barata que existe, que não tem como você mudar, né? A passagem do Darwin foi cancelada, inexplicavelmente. 2 passagens, na verdade, da onde nós moramos até Miami e de Miami até o Brasil. Não foi por falta de crédito, porque a Ana comprou a passagem dela depois do Darwin. E deu tudo certo. E no início ele ficou ligando, tentando entender por que tinha sido cancelado, e ele não conseguiu, falou com todas as companhias, simplesmente cancelaram. E ainda, só que eles tinham feito a cobrança no cartão, né? Então a gente tinha que esperar o crédito retornar ao cartão. E nesse meio tempo ele descobriu que a doença tinha voltado. E aí, conversando com o pessoal da clínica onde ele vai se tratar, eles falaram, fala para o Darwin vir imediatamente. Ele pode ficar aqui quanto tempo ele quiser, sem nenhum custo. E Deus proveu para a passagem também. Então, existem males que vêm à nossa vida, como diz o ditado, né? Há males que vêm para bem. A gente não entende, mas Deus quer o nosso melhor. E tudo que Ele pede de nós é que nós confiemos nele. A única coisa que eu preciso na minha vida para enfrentar os problemas é a presença de Deus no meu coração. E é essa paz que vai me dar forças para enfrentar as dificuldades. Eu queria trazer essa mensagem para vocês, porque eu tenho certeza que vocês estão passando por dificuldades. E que Deus possa cada dia se fazer mais manifesto na sua vida. E que cada vez a sua fé aumente e você possa viver em paz em meio às tempestades, em meio às tormentas que a vida traz. Que Deus abençoe.